Encontrei 7 vazamentos na minha conta. 6 eu resolvi rápido, quase sem pensar, só de olhar com atenção. O quinto doeu mais do que os outros 6 juntos. E não foi por causa do valor, foi porque aquele vazamento específico me mostrou uma coisa sobre mim que eu vinha evitando enxergar fazia anos. Até o final desse vídeo, eu vou te mostrar os 7 gastos escondidos que corroem o patrimônio de quem já passou dos 50, incluindo o quinto, que muda a forma como você vai olhar para o resto do seu dinheiro daqui para frente. Fica comigo até o fim, porque essa última parte é a que realmente muda tudo. Foi num domingo de manhã, café ainda quente do lado, que eu decidi parar de adivinhar e começar a conferir. Peguei a planilha, abri o extrato dos últimos 90 dias e comecei a ler linha por linha, devagar, sem pular nada. Eu esperava encontrar um vilão óbvio, uma dívida esquecida, um gasto absurdo. Alguma coisa que explicasse de vez por que o dinheiro sempre parecia sumir antes da hora. Não encontrei nada disso. Encontrei 7 coisas pequenas, quase invisíveis, escondidas entre assinaturas que ninguém mais usava, tarifas que ninguém nunca te explica direito e hábitos que pareciam completamente inofensivos até você somar todos juntos. Isso é o tipo de descoberta que não te deixa com raiva de ninguém além de você mesmo, e é exatamente por isso que ela dói mais do que qualquer roubo. Você provavelmente nunca fez essa conta inteira, linha por linha, e olha que isso não é preguiça sua. É que ninguém nunca te ensinou a procurar. A escola não ensina, o banco não vai te contar, e o gerente muito menos, porque parte desse vazamento é exatamente o que sustenta o lucro dele. Deixa eu te explicar por que isso acontece com gente inteligente, gente disciplinada, gente que sempre pagou tudo em dia. O sistema inteiro foi desenhado com intenção para que você nunca precise olhar de perto. Pense em quantos aplicativos você usa que renovam sozinhos, sem pedir confirmação nenhuma. Pense em quantos contratos você assinou anos atrás e nunca mais releu. A engenharia por trás disso não é acidente. Existe um time inteiro em cada instituição financeira pensando em como fazer o cancelamento ser um caminho longo, cheio de telas, de perguntas, de "tem certeza mesmo?", enquanto a contratação leva 15 segundos e 2 cliques. Isso não é teoria da conspiração, é modelo de negócio. E enquanto você não sabe disso, você acha que o problema é você, que você é desorganizado, distraído, ruim com dinheiro. Não é isso. É que o jogo foi montado para você nunca reparar no detalhe. Eu não comecei minha vida com planilha bonita, nem curso caro de finanças. Comecei engraxando o sapato aos 9 anos, no centro de São Paulo, com as mãos pretas de graxa no fim do dia e o estômago roncando antes da hora do almoço. Não tinha herança, não tinha padrinho, não tinha ninguém segurando porta nenhuma esperando por mim. O que eu tinha era a obrigação de prestar atenção em detalhe que os outros deixavam passar direto, porque cada centavo que escapava da minha mão era um centavo que eu não tinha como repor. Lembro até hoje de um dia em que contei errado o troco de um cliente, um erro de poucos centavos, e passei a noite inteira sem dormir direito, remoendo aquilo, porque na minha cabeça de menino, aquele erro pequeno representava metade do meu almoço do dia seguinte. Foi ali, abaixado no chão, lustrando o sapato alheio, que aprendi a lição que carrego até hoje. Fortuna não se perde numa tacada só. Ela se perde em centavo, em detalhe, em coisa pequena que ninguém confere, porque parece pequena demais para dar trabalho. Esse mesmo olhar treinado na infância dura é o que eu uso hoje para caçar gasto escondido na conta de gente que trabalhou a vida inteira, criou filho, pagou conta em dia e mesmo assim sente que devia estar mais tranquila do que está. O problema, no seu caso, quase nunca é o salário. E também não é falta de esforço, porque eu já vi gente que se esforça igual formiga e ainda assim não sai do lugar.
O problema real é que gasto pequeno não dói na hora. Ele não aciona nenhum alarme no seu corpo, nenhuma sensação de perigo, porque o cérebro humano foi feito para reagir à ameaça grande e visível, não a vazamento silencioso de 20, 30, 50 reais por mês, repetido sem parar. Se alguém tentasse tirar 500 reais da sua carteira na sua frente, você reagiria na hora, gritaria, correria atrás, mas ninguém reage a 29 reais que somem sozinhos todo dia 10 do mês, porque 29 reais parece pouco demais para brigar. O inimigo aqui não tem nome de banco, nem CNPJ estampado. O inimigo é o hábito automatizado, é a assinatura que renova sozinha, sem perguntar sua opinião. É a tarifa que a instituição cobra em nome de manutenção, de pacote de serviço, de coisa que soa técnica demais para você questionar. É o seguro contratado há 8 anos que nunca mais foi revisto, cobrindo às vezes um bem que nem existe mais do jeito que existia. Levantamento do setor financeiro mostra que boa parte das famílias brasileiras mantém pelo menos uma assinatura ativa que já não usa há 2 meses ou mais, e isso sozinho representa uma fatia relevante do que sobraria para investir todo mês, se alguém tivesse parado para olhar. Conheço um aposentado do interior de Minas Gerais que jurava de pé junto não ter nenhum gasto supérfluo na vida dele. Homem organizado, de planilha em caderno, orgulhoso da própria disciplina, do tipo que anota até o valor do pão de cada manhã. Quando ele sentou comigo para revisar linha por linha do extrato, descobriu que pagava 3 aplicativos de streaming diferentes ao mesmo tempo, 2 deles esquecidos fazia mais de 1 ano, e ainda um seguro de celular para um aparelho que ele já tinha trocado 2 vezes desde que contratou o plano. No fim daquela tarde, ele ficou em silêncio por um bom tempo, só olhando para o papel, e depois falou uma frase que eu nunca esqueci. Eu jurava que sabia para onde meu dinheiro ia. Ele não é bobo, ele só nunca teve um motivo para parar e olhar, e é exatamente isso que costuma acontecer com a maioria de nós. Não é falta de inteligência, é falta de motivo urgente para prestar essa atenção específica. Antes de eu te falar de um jeito bem prático, o dinheiro que você tem parado hoje já podia estar trabalhando de outra forma. Mas primeiro a gente precisa fechar esses buracos, porque não adianta encher balde com furo aberto embaixo. Deixa eu explicar rapidinho essa parte da oferta e já volto para o assunto principal, porque o que vem em seguida vai te interessar bastante. Antes da gente seguir, eu preciso te falar de uma coisa que trava quase todo mundo que me escreve querendo montar uma renda de dividendos de verdade. A pessoa quer ver o dinheiro trabalhando por ela, mas no fim do mês não sobra nenhum real para investir. E na maioria das vezes, o problema não está no salário. Está num vazamento maior e mais silencioso do que qualquer assinatura esquecida, que é o rotativo do cartão, cobrando um dos juros mais altos do país e levando embora, todo mês, justamente o dinheiro que podia estar virando dividendo seu. Enquanto esse furo continua aberto, é o mesmo balde furado dos 7 gastos que a gente acabou de falar, só que numa escala bem maior, e você joga dinheiro lá dentro enquanto ele escorre por baixo mais rápido do que consegue entrar. Foi por isso que organizei um material chamado Não Seja Refém dos Bancos. É um guia direto, sem enrolação, que mostra a ordem certa de quitar as dívidas, atacando primeiro a mais cara, não a maior, porque é ali que o estrago realmente acontece. O Antônio, 52 anos, devia em 3 lugares diferentes e achava que nunca mais ia sair dessa. Toda vez que ele conseguia pagar um pouco a mais num mês, o juro do outro cartão comia aquele esforço inteiro, e ele vivia essa sensação de correr numa esteira sem sair do lugar. Seguiu essa ordem certa e, em pouco mais de 1 ano, estava livre, com aquele dinheiro sobrando de verdade todo mês, pela primeira vez em muito tempo.
Dentro do material, você encontra o raio-x das suas dívidas passo a passo, as frases para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto de verdade, e o plano de 12 meses para zerar tudo seguindo a ordem certa. O link com todas as condições está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Para você ter uma ideia, o que ele custa costuma sair por menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você sem dó. Quem deixa para depois paga esse mesmo juro de novo na fatura seguinte. Quem resolve isso hoje começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem. Pega o seu ali no primeiro comentário e volta aqui, porque o que vem agora é exatamente como fazer esse dinheiro parado começar a trabalhar a seu favor. Voltando para os 7 gastos fantasmas, porque é exatamente isso que eles são. Fantasmas que assombram sua conta sem nunca aparecer claramente no radar. O primeiro é a assinatura zumbi, aquele serviço que continua sendo cobrado mesmo sem uso nenhum, quase sempre porque o botão de cancelar foi propositalmente escondido 3 telas atrás, exigindo paciência que ninguém tem depois de um dia cansativo de trabalho. Eu já vi gente com 4, 5 assinaturas ativas ao mesmo tempo, cada uma cobrando um valor que sozinho parece irrisório, mas que somados formam uma segunda conta de luz todo mês, uma conta que ninguém nunca olha de frente. O segundo é a tarifa bancária invisível, cobrada em nome de manutenção de conta ou de um tal pacote de serviço que você nem lembra de ter pedido e que aparece discretinha mês após mês, disfarçada entre outros lançamentos, quase sempre com um nome técnico que ninguém para entender de verdade. O terceiro é o seguro redundante, quando você acaba pagando proteção duplicada para o mesmo bem sem perceber, porque contratou um seguro novo e esqueceu de cancelar o antigo, ou porque o financiamento já vem com seguro embutido e você contratou outro por cima, achando que estava se protegendo melhor. Já vi caso de casal pagando 2 seguros de vida cruzados, cada um cobrindo o outro 2 vezes, e nenhum dos dois sabia que o outro tinha contratado. O quarto gasto fantasma é o juro do parcelamento sem juros, aquele que na verdade embute a taxa dentro do preço à vista, fazendo você pagar escondido justamente pelo que achava que estava recebendo de graça. É uma armadilha elegante, porque ninguém te mostra a conta, só te mostra a parcela pequena e o sorriso de quem está te fazendo um favor. Faça um teste simples. Da próxima vez, pergunte qual é o desconto para pagamento à vista. Se a loja hesitar em responder ou o desconto for maior do que você esperava, é porque aquele sem juros nunca foi sem juros de verdade. Alguém sempre paga essa conta e, nesse caso, esse alguém é você, todo mês, sem perceber. Agora chegamos no quinto, o que mais doeu, e não foi porque envolvia mais dinheiro do que os outros. Doeu porque era o custo de oportunidade de manter dinheiro parado numa poupança que mal acompanha a inflação, mês após mês, ano após ano, enquanto esse mesmo valor podia estar gerando renda de verdade, trabalhando para você em vez de ficar dormindo. Esse gasto não some da sua conta de um jeito visível. Ele não aparece como um débito estranho no extrato. Ele dói porque é o dinheiro que você teve, que trabalhou para ganhar e que você mesmo deixou de usar a seu favor, ano após ano, sem perceber que cada mês de espera era um mês de renda que você nunca mais ia recuperar. Foi esse o meu quinto vazamento, e confesso que fiquei olhando para o número por um bom tempo naquele domingo, calculando de cabeça quantos anos aquele dinheiro passou dormindo enquanto eu me sentia responsável por só guardar. Existe uma diferença enorme entre o tipo de pessoa que deixa o dinheiro parado, esperando a hora certa, que nunca chega, e o tipo de pessoa que move esse dinheiro para ele começar a trabalhar mesmo sem ser um valor perfeito ou um momento perfeito. O primeiro tipo vive
esperando clareza total antes de agir, e a clareza total nunca chega. Então o dinheiro fica ali, perdendo valor de forma silenciosa, mês após mês, sem nenhum aviso, sem nenhuma sirene. O segundo tipo entende que dinheiro parado tem custo, mesmo quando parece seguro, e prefere colocar para trabalhar de um jeito simples e consistente do que esperar o momento ideal que talvez nunca apareça. Guardar não é o mesmo que proteger. Às vezes, guardar demais é a própria forma mais silenciosa de perder. O sexto gasto fantasma é a manutenção de bens que você já nem usa mais direito. A garagem que continua alugada para o carro que passa a maior parte do tempo parado. O plano de academia que você jura que vai voltar a usar. O clube que cobra mensalidade há anos e que a família visita talvez 2 vezes por ano. Cada um desses, isolado, parece pequeno demais para valer a pena cortar. Juntos, formam uma sangria mensal que passa direto batido pela maioria das pessoas, porque cada item individual carrega uma justificativa emocional própria. É para o meu lazer, é para a minha saúde, é tradição de família. E é exatamente essa justificativa emocional que impede a análise fria. Ninguém quer se sentir culpado por cortar algo ligado à memória ou identidade, então a mente prefere não olhar de perto, prefere deixar passar mais um mês e depois mais um, e assim vai. E o sétimo, o último da lista, é o gasto social por comparação. Aquele jantar caro demais para o seu orçamento real, só para não destoar do grupo. Aquela viagem que você não queria fazer daquele jeito, mas fez porque todo mundo ao redor estava fazendo igual. Esse gasto em especial é traiçoeiro, porque ele nasce disfarçado de generosidade ou de pertencimento, quando na verdade é medo de julgamento alheio pesando mais do que a matemática da sua própria vida. Já vi gente adiando a aposentadoria tranquila só para manter um padrão de vida que existia mais na cabeça dos vizinhos do que na conta bancária de verdade. Cada um desses 7, sozinho, parece pequeno demais para explicar qualquer coisa. Somados, viram o motivo real de patrimônio nenhum crescer, mesmo depois de décadas de trabalho honesto e esforço de verdade. E aqui está uma coisa que ninguém costuma te contar. O problema nunca foi a falta de esforço, nunca foi preguiça, nunca foi falta de disciplina no trabalho. O problema é uma questão de atenção mal direcionada. E atenção, ao contrário do que muita gente pensa, é uma coisa que se treina exatamente como qualquer outro músculo. Deixa eu te contar de outra pessoa, porque uma história só às vezes não é suficiente para você acreditar que isso serve para qualquer um e não só para caso isolado. Tinha uma senhora, moradora do interior de São Paulo, que vivia reclamando que trabalhava a vida inteira e nunca sobrava nada no fim do mês. 61 anos, aposentada há pouco tempo, viúva, com uma casa própria e uma pensão modesta. Ela achava que o problema era simplesmente não ter renda suficiente e repetia isso com uma certeza que era quase resignação, como se aquilo fosse um destino já dado. Quando sentamos para olhar detalhe por detalhe, descobrimos que ela pagava manutenção de um plano odontológico premium contratado há 7 anos, que cobria procedimentos que ela nunca precisou usar, além de 2 apólices de seguro de vida contratadas em épocas diferentes, cobrindo praticamente a mesma coisa, uma delas contratada pelo marido ainda em vida e nunca mais revista depois que ele faleceu. Isolando só esses 2 pontos, ela liberou um valor mensal que, aplicado com consistência, começou a virar uma pequena fonte de renda extra em menos de 1 ano. Ela não ficou rica da noite para o dia. Ninguém fica. Mas ela parou de sangrar e isso já mudou completamente a forma como ela enxergava o próprio dinheiro. Numa das últimas vezes que conversamos, ela me disse algo que resume bem tudo isso. Eu achava que era pobre de dinheiro, era pobre de atenção.
Existem dois tipos de pessoa quando o assunto é esse tipo de vazamento silencioso. O primeiro tipo prefere não olhar, porque tem medo do que vai encontrar e vive numa espécie de conforto ansioso, sabendo lá no fundo que alguma coisa está errada, mas escolhendo não confirmar, meio como quem adia uma visita ao médico com medo do diagnóstico. O segundo tipo decide encarar de frente, mesmo sabendo que vai doer um pouco no orgulho descobrir que gastava com coisa que nem lembrava direito. E aqui vai uma coisa importante. Encarar de frente não é sobre se punir, não é sobre se sentir um fracasso financeiro por ter deixado passar. É sobre reconhecer que ninguém te ensinou a olhar para isso e que agora você está escolhendo aprender, o que já coloca você num lugar diferente da maioria das pessoas da sua idade. Tem uma coisa que quase ninguém fala em voz alta, mas que precisa ser dita. O tempo que passa enquanto esse dinheiro vaza não é um tempo neutro. Cada mês em que os 7 vazamentos continuam abertos é um mês a menos de renda composta trabalhando a seu favor. Dinheiro você pode, em muitos casos, recuperar. Tempo não. Se você tem 50 e poucos anos hoje e uma expectativa razoável de viver mais 20, 30 anos pela frente, isso ainda é uma vida inteira de decisões financeiras acontecendo para melhor ou para pior. O relógio segue rodando enquanto você adia essa auditoria e ele não tem nenhuma paciência especial com quem está esperando o momento perfeito para começar. Pensa assim, se hoje você fechasse esses 7 vazamentos e colocasse esse valor liberado trabalhando com consistência, daqui a 10 anos você estaria olhando para trás e comemorando essa decisão. Se você adiar mais 10 anos para começar, daqui a 10 anos você vai estar exatamente no mesmo lugar de hoje, só que 10 anos mais velho. Quer um jeito rápido de testar isso na sua própria vida, ainda hoje? Pega seu extrato dos últimos 3 meses e separa tudo em 2 colunas. O que você lembra claramente de ter usado e o que você só reconhece o nome, mas não lembra a última vez que usou de verdade. A segunda coluna, quase sempre, é maior do que as pessoas esperam. E é exatamente ali que mora boa parte dos seus 7 fantasmas. Não precisa fazer isso com planilha bonita, nem aplicativo caro. Papel e caneta resolvem. O que resolve mesmo não é a ferramenta, é a decisão de olhar de verdade, linha por linha, sem pressa e sem desculpa. E antes de fechar esse assunto por completo, um lembrete rápido. É exatamente esse tipo de furo, o do juro que escorre sem parar, que o material lá do primeiro comentário fixado ajuda a fechar de vez, seguindo passo a passo. Dá uma olhada quando puder, o link está logo ali. Agora deixa eu voltar para o que realmente importa, que é como você usa essa clareza a partir de hoje. A virada de verdade, a que muda tudo, é essa. Você não precisa ganhar mais dinheiro para ter mais patrimônio. Você precisa parar de sangrar no que já ganha. Essa frase parece simples demais para carregar o peso que carrega, mas a maioria das pessoas passa a vida inteira correndo atrás de aumento, de bico extra, de fonte de renda nova, sem nunca parar para tapar os buracos que já existem na estrutura atual. É como tentar encher uma piscina com o ralo aberto. Você pode aumentar o volume da mangueira o quanto quiser, mas enquanto o ralo continuar aberto, o nível da água nunca sobe do jeito que devia. Não é sobre cortar todo o prazer da sua vida, longe disso. Ninguém está pedindo para você abrir mão da viagem que planejou ou do jantar especial de aniversário. É sobre parar de pagar sem perceber por coisas que você nem lembrava mais que existiam na sua vida. Voltando àquela planilha de domingo de manhã, café já frio de tanto eu ficar concentrado lendo linha por linha, o que eu descobri naquele dia não foi um problema de renda, foi um problema de atenção. E atenção, como eu falei, é uma coisa que se treina com prática, não um dom que você tem ou não tem. A frase que ficou comigo depois daquele domingo e que carrego até hoje em cada conversa que tenho sobre dinheiro é essa: dinheiro que vaza sem barulho é o que mais empobrece.
Não é o gasto grande e visível que quebra a maioria das pessoas. É o pequeno, repetido, silencioso, que corrói mês após mês sem nunca soar nenhum alarme. Depois de fechar os 7 vazamentos que eu te mostrei hoje, o que sobra todo mês não costuma ser uma fortuna de uma vez só, mas é a diferença real entre viver apertado, sempre no limite, e viver com uma folga de verdade depois dos 50, quando você já trabalhou o suficiente para merecer um pouco mais de tranquilidade. Se você nunca fez essa auditoria completa na própria vida financeira, esse é o convite para começar hoje mesmo, ainda essa semana, porque o número 5 dessa lista, o custo de oportunidade do dinheiro parado, pode ser exatamente o seu, e quanto mais tempo ele continuar escondido, mais caro ele vai ficar. E já que você chegou até aqui, até o fim de um vídeo inteiro sobre olhar de perto para o próprio dinheiro, isso já te coloca num grupo pequeno de pessoas que realmente levam esse assunto a sério. O link do material que te ajuda a fechar o maior vazamento de todos, o do rotativo, continua fixado logo ali no primeiro comentário, com todo o passo a passo, sem enrolação. E se esse vídeo te fez pensar em algum desses 7 gastos fantasmas na sua própria vida, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago mais uma dessas auditorias, mais um vazamento escondido para você continuar afiando esse olhar. Fortuna não se perde numa tacada só, ela se perde em silêncio. E agora você já sabe exatamente onde procurar.